Vamos ver agora alguns exemplos de cálculos para fixação dos conceitos. Primeiro exercício aqui. Qual é a resistência de um fio de cobre de diâmetro 1 mm e comprimento 100 metros, dado o rho do cobre, que é a resistividade, como sendo 1,72 vezes 10 a menos 8 ohm/metro. Então nós sabemos que a resistência é dada por ρ vezes L sobre A. Só que o que nos foi dado foi o diâmetro. Então precisamos inicialmente achar a área da seção transversal deste fio. Lembrando então que a área de um círculo é πd ao quadrado sobre 4. 1 milímetro, nós vamos encontrar uma área de 0,785 milímetros quadrados. Aí como o ρ é metro, aqui o comprimento foi em metro, temos que passar isso aqui para metro quadrado. Aí lembrando que 1 milímetro é 10 a menos 3 metros, milímetro quadrado, 10 a menos 6 metros quadrados. Aí agora nós temos o valor da área em metros quadrados, podemos substituir na fórmula. Aí nós vamos ter que o ρ vale 1,72 10 a menos 8, o comprimento 100 metros, e a área calculada foi essa daqui, 0,785 10 a menos 6. Efetuando as contas, vamos ver que a resistência deste cabo é de 2,19 ohms. Então 100 metros desse cabo com um diâmetro bem fino ainda dá uma resistência muito baixa, mostrando que realmente ele é um bom condutor. Segundo exercício. No exercício mostrado abaixo, calcule a corrente que circula pelo resistor. Então, nós temos uma fonte e um resistor. Pela lei de Ohms, nós temos que a tensão é a resistência vezes a corrente, ou a corrente é igual a tensão dividido pela resistência. E aí 30 dividido por 5K é 5.000. Nós vamos obter 6 vezes 10 a menos 3 amperes, que é a mesma coisa que 6 miliamperes. Terceiro exercício. Calcule o resistor equivalente entre os pontos A e B. Nós devemos achar resistores em série paralelo para ir fazendo as simplificações. Inicialmente, devemos perceber que os resistores de 6 ohms e de 10 ohms, esses dois aqui, estão em série. E o resistor equivalente desses dois vai resultar em um de 16 ohms, porque resistores em série é a soma que temos que fazer. Aí nós devemos reescrever o circuito, substituindo esses dois por um único de 16 ohms. Agora, a gente tem que continuar procurando o resistor série paralelo. Nós podemos observar que os resistores de 64 ohms e de 16 ohms estão em paralelo, porque eles estão ligados em ambos os lados. Quando a gente tem apenas dois resistores, a fórmula é 1 sobre a resistência equivalente é igual à soma dos inversos de cada resistência. Mas a gente viu lá que quando são só dois, a gente pode calcular fazendo o produto dividido pela soma. Neste caso, 64 vezes 16 dividido por 64 mais 16. Aí fazendo as contas, vamos chegar num valor de 12,8 ohms. Aí nós devemos reescrever, substituindo aqueles dois por um único de 12,8 ohms. Observamos agora que nós vamos ter os resistores de 12,8 e de 7,2 novamente estão em série. Como é que a gente calcula? Soma. Então, o resistor equivalente desses dois faz a soma dos dois e vamos obter um valor de 20 ohms. Aí devemos reescrever, tirando esses dois, colocando um no lugar de 20 ohms. Agora, nós observamos que o resistor de 30 e de 20 estão em paralelo. Como é que se calcula? Produto dividido pela soma. Aí a gente faz 30 vezes 20, dividido por 30 mais 20,
Fazendo as contas, chegamos a um resistor de 12 ohms. Então, nós temos um único resistor agora entre os terminais A e B de 12 ohms. E aí a gente pode dizer que o resistor equivalente final vai valer 12 ohms. Quarto exercício. Calcule os valores das correntes I1 e I2. Então, nós temos dois nós aqui. A gente deve aplicar a lei de Kirchhoff das correntes, que nos diz que a soma das correntes que chegam ao nó é igual à soma das correntes que saem do nó. Então, se a gente for avaliar aqui o nó A, quais são as correntes que estão chegando no nó? Corrente I1. E quais são as correntes que estão saindo? A de 1 e a de 6 amperes. Então, basta fazer a soma, nós vamos ter que o I1 vale 7 amperes. No nó B, se a gente olhar no nó B, quais são as correntes que estão chegando no nó? 6 amperes. E quais estão saindo? I2 e I4. Então, nós vamos ter que I2 mais 4 é igual a 6. E aí, nós temos que a corrente I2 vale 2 amperes. Quinto exercício. Determine os valores de V1 e V2 no circuito abaixo. Então, nós temos uma fonte aqui de 10 volts, uma fonte aqui de 20 volts. Aqui a gente já sabe que aqui a queda de tensão em cima desse resistor é de 5 volts. E que em cima desse outro resistor aqui é de 8 volts. Aí nós queremos saber qual é a queda nesse daqui e nesse daqui. Então, nós devemos usar a lei de Kirchhoff das tensões. Nós temos que a soma algébrica das tensões em uma malha é zero. Logo, nós devemos escolher malhas fechadas. Inicialmente, escolhendo a malha fechada da direita, lembrando que na fonte a ponta da seta é do lado positivo e percorrendo no sentido horário, podemos escrever adotando a traseira da seta como positivo. Então, ó, a gente vai ter aqui, escrevemos aqui de novo, só coloquei a seta aqui da fonte para a gente ver que ela é para cima, e aí a gente vai varrer aqui no sentido horário partindo do ponto A. Como nós estamos adotando que a traseira é positiva, então nós vamos aqui, ó, V3, aí encontramos a ponta, negativo, menos E2, aí encontramos a traseira mais V4, aí encontramos outra traseira mais V2 igual a zero. Aí a gente tem que o V3 vale 5 volts, o E2 vale 20, o V4 vale 8 e o V2 é que nós queremos encontrar. Aí fazemos as contas, chegamos que a tensão V2 vale 7 volts. Agora, escolhendo a malha fechada da esquerda, lembrando que na fonte também a ponta da seta é do lado positivo, então eu coloquei aqui a ponta para o lado positivo, e percorrendo o sentido horário, partindo do ponto A, podemos escrever da mesma forma adotando a traseira como positiva. Então nós vamos ter aqui mais E1 menos V2, vem aqui em conta também a ponta, menos V1 igual a zero. Aí nós temos o E1 vale 10, o V2 nós já calculamos anteriormente, vale 7. E o V1 é o que nós desejamos calcular. Aí nós fazemos novamente a conta, vamos encontrar que o V1 vale 3 volts. Observe que se fosse escolhida a malha externa, não haveria a necessidade de se conhecer o valor de E2. Então, voltando aqui, ó, se a gente fosse pegar esta malha de fora aqui, ó, nós teríamos como incógnita apenas o V1, porque aqui nós conhecemos e conhecemos. E poderíamos também já ter calculado o V1 pela malha externa, sem a necessidade de conhecer o valor de V2. Encerramos então esta nossa videoaula. Espero vê-los numa próxima. Até mais.